Uma futura tem preço. Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez a mais um conteúdo. Sejam bem-vindos a este canal que é vontade de aprender. Este é o nome do canal. Antes de mais nada, se subscreve no canal, compartilhe, dê seu comentário, dá seu like neste canal para ajudar a fazer chegar a ter mais gente. Hoje vamos falar das 3 pirâmides do Egito, as 3 pirâmides mais famosas do Egito. Em que período foram construídas essas 3 pirâmides? Qual foi o fim ou qual foi o objetivo da construção dessas pirâmides? E muito mais que vamos saber neste vídeo. Muita coisa que vamos saber neste vídeo. E começando com as pirâmides. Essas pirâmides foram construídas no período arcaico. No período arcaico e período medieval. Em 2 períodos foram construídas essas pirâmides. Essas pirâmides foram feitas com o objetivo. Antes de chegarmos no objetivo, primeiro vamos saber por que foram feitas, com quem foram feitas essas pirâmides, quem mandou construir essas pirâmides. Essas pirâmides foram construídas pelos camponeses, usaram a força dos camponeses, estamos a falar em outras palavras também, os escravos, não é só de camponeses, escravos que estavam naquela época, que existiam naquela época, quem mandaram construir essas pirâmides foram os faraós que mandavam, que reinavam sobre aquele período, aquele tempo. Foram os faraós que mandaram construir. E naquela altura o poder no Egito era considerado governo teocrático. Governo teocrático é a mesma coisa dizer um governo religioso. Onde eles consideravam os faraós como deuses encarnados, como figuras divinas, como deuses encarnados. Então, era para preservar a construção das pirâmides, era para preservar o corpo do faraó, era para preservar o corpo e os bens do faraó. Quando o faraó chegava quando chegava aquele período, tipo da sua morte, quando chegava a sua morte, depois dele perder a vida ou morrer, eles levavam o corpo do faraó, depositavam ou armazenavam naquelas pirâmides. Lá onde eles guardavam o corpo do faraó, o sarcófago do faraó e os seus pertences. Assim foi dessa maneira que foram construídas essas pirâmides, o objetivo da criação dessas pirâmides. Isso não era só para os faraós, mas também para pessoas de alta sociedade, naquela altura que estavam sobre aqueles de alto nível, né? Aqueles de alto nível. Eles também tinham essas oportunidades, essas legalias de construção de uma pirâmide para depositar o seu corpo lá e os seus pertences. Eles também acreditam numa cultura de que a vida após a morte. A vida após a morte, e foi assim que houve aquela forma deles de fazer o sepultamento da mumificação. Eles mumificavam o corpo, ou mumificam o corpo do sujeito, e fazem uma mumificação, mumificam o corpo e também das coisas que ele era mais apegado. Por exemplo, estamos a falar de animais, eles também mumificam os animais para que ele possa usar no mundo dos mortos. Isso onde foi feito? Onde que fizeram essas pirâmides? As pirâmides foram construídas em Mef, que era uma cidade do período arcaico, e período medieval, que atualmente é chamada Cairo. É uma cidade antiga, era uma cidade capital antiga que chamavam de Mef. E também
As pirâmides também estão sobre uma região do sul de Mef, que é sul também de Cairo, que é chamada de Gez ou Gizem. É o lugar onde estão essas pirâmides. Atualmente temos a volta de 130 pirâmides construídas atualmente, que foram feitas, outras no período arcaico e período medieval. Esse foi o objetivo da criação dessas pirâmides. Quais são os nomes dessas 3 pirâmides mais famosas? A primeira pirâmide foi construída, a primeira pirâmide, todas as três pirâmides têm nome, são herdeiros dos nomes, batizados por nomes dos faraós que governaram naquele período. Cada pirâmide tem o nome do faraó. Como a primeira pirâmide, que é o Kefren, que foi faraó Kefren que mandou construir a primeira pirâmide. A segunda pirâmide, que é Quiopes, foi o filho de Kefren. E ele também tornou-se faraó e fez a segunda pirâmide. E deu também o nome, batizou o nome da segunda pirâmide como Quiopes. E tem Mequirino. Mequirino é a terceira pirâmide, que foi o filho também de Kefren, que foi filho de Quiopes, que é neto de Kefren. Mequirino é neto de Kefren. Esses são os nomes daquelas pirâmides, que é Kefren, Quiopes e Mequirino. Essas 3 pirâmides que herderam ou foram batizados pelo nome dos próprios faraós que governaram sobre aquele período. As pirâmides foram construídas no tempo arcaico e período medieval. Atualmente temos 130 pirâmides construídas no Egito. Muito obrigado, pessoal. Fique atento para o próximo conteúdo. Já vamos estar sempre ligados. Até a próxima. Bye. Nada querem pôr um fim. Eles sabem definir como é seu